Olá, sou o professor Diego, formado em Ciências Biológicas e pós-graduando no ensino de Biociências pelo Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Estou aqui para lecionar a disciplina de Epidemiologia. E o objetivo da nossa disciplina é levar vocês, futuros enfermeiros e enfermeiras, a conhecer os principais processos de saúde e doença sobre a coletividade humana, conhecendo também os agravos à saúde coletiva, as endemias mais preponderantes no Brasil e a metodologia de detecção e combate às epidemias. Na nossa primeira aula, vamos aprender sobre alguns conceitos de epidemiologia, assim como sua história, importância, usos e objetivos. Vamos à aula. O que é epidemiologia? Epidemiologia pode ser definida como a ciência que estuda o processo saúde e doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, dos danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. Epidemiologia pode ser definida também como estudo da distribuição e dos determinantes das doenças ou condições relacionadas à saúde em populações especificadas. Etimologicamente, epidemiologia significa ciência do que ocorre com o povo. História da epidemiologia. No século XVII, o termo epidemia era utilizado fundamentalmente para designar a ocorrência de muitos casos de doenças de natureza infecciosa, que afetavam as populações humanas. Em 1873, foi criado o termo epidemiologia, que na época era relativo ao estudo das epidemias. Ou seja, epidemiologia foi instituída desde os primórdios da história na intenção de controlar os altos índices de doenças e morte, salientando problemas da população. Recentemente, foi incorporada a definição de epidemiologia a seguinte definição: a aplicação de estudos para controlar problemas de saúde. A epidemiologia, em seu percurso histórico, teve grandes avanços. Caminhou desde a visão e interpretação do mágico ao biológico, do entendimento múltiplo de uma determinada patologia ou situação de saúde, com englobamentos histórico-social e interação ecológica. A epidemiologia, em seu percurso histórico, teve grandes avanços. Veio caminhando desde a visão e interpretação do mágico ao biológico. Enquanto a clínica se dedicava ao estudo de doenças no indivíduo, analisando caso a caso, a epidemiologia se dedicava aos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças em grupo de pessoas. Atualmente, a epidemiologia ela se aplica ao estudo de todas as condições que afetam ou se relacionam com a situação de saúde de uma população. Ela é um instrumento que permite conhecer a situação de saúde da comunidade, conhecer os fatores causais determinantes do mecanismo de produção das doenças e identificar os grupos mais sujeitos aos riscos e as áreas de ações prioritárias, além de gerar conhecimento, facilitando a compreensão de saúde como um todo e conhecer o contexto no qual se geram e explicam os fenômenos de saúde. Basicamente, nós temos 3 grandes aplicações da epidemiologia. A primeira delas é descrever a condição de saúde da população.
Quando falamos nesse aspecto, é preciso lembrar que, ao final do século XX, cerca de uma década após a implementação do SUS, o Ministério da Saúde investigou as estatísticas oficiais do Brasil, descrevendo o perfil de morbimortalidade, que é a incidência das doenças ou óbitos numa população. Mas atenção, população, ela se refere a grupos humanos definido por uma série de conjunto de características comuns, sejam elas sociais, culturais, econômicas, geográficas e históricas. Dentro da epidemiologia, população se detém em sociedade ou em suas amostras para, a partir dos indicadores de saúde e de outros dados epidemiológicos construídos através da coleta de dados e de sua análise por método estatístico, realizar o diagnóstico de saúde, subsidiando a implementação de medidas de promoção de saúde e prevenção de doenças coletivas. Uma outra grande aplicação da epidemiologia está na identificação dos fatores determinantes de situação de saúde. A exemplo, neste caso, o hábito de fumar e a relação com o câncer de pulmão. Uma outra aplicação da epidemiologia está na identificação dos fatores determinantes de situação de saúde. Neste caso, eu vou deixar o exemplo do hábito de fumar e a relação com o câncer de pulmão. No período que seguiu a Segunda Guerra Mundial, chamou a atenção de profissionais de saúde o elevado número de pessoas com neoplasias. Nas unidades hospitalares, a quantidade de eventos oncológicos era surpreendente, chamando a atenção os inúmeros casos particulares de câncer de pulmão. O conhecimento vigente na época associava tais ocorrências a, sobretudo, armas químicas, a má alimentação e a poluição. Mesmo com esses conhecimentos, as políticas de saúde para diminuir a ocorrência do câncer de pulmão não mostravam resultados significativos. Foi então que dois pesquisadores chamados Richard Dow e Austin Hill, ao visitarem nos hospitais pacientes com câncer de pulmão, perceberam que quase todos relatavam o hábito de fumar. Posteriormente, eles acompanharam os hábitos de mais de 40 mil médicos e pacientes e perceberam que no grupo de fumantes havia mais casos de câncer de pulmão do que no de não fumantes. Uma outra aplicação da epidemiologia está na avaliação dos impactos das ações e políticas de saúde. Um dos principais motivos de internação entre os idosos é a pneumonia. Outra razão importante é a gripe. E preocupado com essa realidade, há alguns anos o Ministério da Saúde vem oferecendo gratuitamente àqueles que têm mais de 60 anos de idade a vacina contra a influenza. Constitui-se, portanto, uma forma de pensar e entender os problemas e as ações de saúde, onde se identifica um conjunto de determinantes biológicos, ecológicos, culturais, econômicos e psicossociais em torno da explicação do fenômeno saúde-doença na população. O objetivo final da epidemiologia está em produzir conhecimento e tecnologias capazes de promover a saúde individual através de medidas de alcance coletivo. Na nossa próxima aula, falaremos mais sobre os conceitos existentes dentro da moderna epidemiologia, apresentando outras situações onde é extremamente importante a epidemiologia e a apresentação de novos conceitos.